God. Glória a Deus. You can be seated. Praise Vocês the podem Lord. se assentar, amém? I am so blessed to join your worship service tonight, and tonight is the first night of the Prophetic Congress. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter participado dessa adoração intensa. E hoje é apenas o primeiro dia da nossa conferência profética. Praise God. My first time in Rio de Janeiro, Essa é a minha primeira vez no estado do Rio de Janeiro, but my seventh time in Brazil already. porém é a minha 7ª vez no Brasil. I'm always in Salvador de Bahia, and it's my first time in the state. Sempre tenho ministrado na Bahia, em Salvador e em algumas cidades da Bahia, mas é a primeira vez aqui no estado do Rio. And I'm already loving it. E eu já estou amando esse lugar. I just want to soak in the worship. I'm forgetting that I am the speaker tonight. Eu estava ali tão mergulhada na adoração que eu esqueci que eu tinha que pregar hoje à noite. I am rebelling at the backstage. I said, God, I want to worship. I don't want to speak. E eu estava ali quase falando, Deus, eu não quero pregar hoje, eu quero ficar aqui só na adoração, eu não quero nem pregar hoje. I miss that Brazilian sweetness in worship. Porque quando eu volto para os Estados Unidos, eu sinto saudades da adoração do povo brasileiro ao Jesus. God must be so proud of the body of Christ in Brazil. E eu creio que Deus está muito feliz com o corpo de Cristo aqui no Brasil. You know, I have been speaking all over the world, but I have never seen a passionate worship the way Brazilian does their worship. Eu tenho ministrado a palavra de Deus em vários países do mundo, mas em nenhum lugar por onde eu passo eu vejo uma adoração tão intensa e apaixonada como aqui no Brasil. And I am telling you tonight, in the wedding feast of the Lamb that we are going to have with the Lord Jesus Christ, you will be the first dance of the Lord. E eu creio que quando a igreja for arrebatada e nós nos encontrarmos todos com o Senhor nos ares, na grande ceia do Senhor, nas bordas do Cordeiro, eu creio que os brasileiros estarão adorando lá e festejando ao Senhor com toda alegria. Your worship is God's first dance because you are just as a passionate lover of God. Porque na minha opinião, a adoração que sai do Brasil é algo intenso, é algo que alegra o coração de Deus. If I am going to take your worship and bring it to some other nations, some of them will be slain in the spirit for 1 week. Se nós pegarmos a adoração aqui do Brasil e a gente levar para alguns países, eles vão ficar maravilhados pelo poder e a presença de Deus, porque eles não estão acostumados a ver isso. Because they have never seen such sweetness in worship. Porque muitos países lá fora não conhecem a doçura na adoração que é aqui o Brasil. God must be so proud of you. Então eu creio que Deus está feliz com esta igreja, Deus está feliz com vocês. Praise God. Glória a Deus. All right. Tonight I am going to speak on the fire of God. Hoje à noite eu quero ensinar para vocês sobre o fogo de Deus. Tomorrow I am going to speak on the dangerous anointing. E amanhã eu quero ensinar para vocês sobre o perigo da unção. And we are going to accelerate in the level of anointing as the conferences gets closer to the end. E nós vamos intensificar a palavra de Deus e o ensino à medida que a gente conclui o congresso na terça-feira à noite. Tomorrow you are going to bring, all of you will have to bring a belt. Amanhã à noite eu gostaria de convocar todos vocês aqui na conferência. Nós vamos fazer um ato profético e eu queria pedir que todos vocês viessem, homens e mulheres, e trouxessem um cinto. Tragam um cinto na mão que nós vamos fazer um ato profético. Because we are going to do a prophetic act of breaking violence in this land. E ainda antes de chegar aqui, Deus me deu a instrução de fazer um ato profético para quebrar o espírito da violência sobre a terra. So tell your neighbor, bring a belt tomorrow. Então fala para a pessoa do teu lado assim, traga um cinto amanhã. Okay, we're gonna have a great time tomorrow. E amanhã vai ser um momento maravilhoso aqui. And on Tuesday we are going to have a fire tunnel impartation. E na terça-feira, para encerrar o congresso, nós vamos fazer uma oração de transferência de dons e unção. Nós vamos fazer um túnel aqui onde vocês irão passar e nós estaremos ministrando rapidamente sobre todos vocês. Because you are so many, I asked the Lord for a strategy
on how to put my hands to all of you, and we are going to do the fire impartation tunnel anointing on Tuesday. Então, porque a igreja aqui é grande, nós temos muitas pessoas, o Senhor me deu uma estratégia da gente fazer um túnel na terça-feira, para que possa fluir bem rápido, para que eu possa, no mínimo, tocar a vida de todos vocês e abençoar a vida de vocês um por um. Praise God. Glória a Deus. Okay, so keep on coming back. Então continuem, estejam presentes aqui amanhã e também na terça-feira e traga mais convidados. Okay, everybody, I want you to rise up as we read the word of God in the book of Ephesians chapter 4. Eu gostaria que você se colocasse de pé com a sua Bíblia e abrisse no livro de Efésios, capítulo de número 4. Hallelujah, praise the Lord. Aleluia, glória a Deus. We are going to read from verse 22 Efésios, capítulo 4, nós leremos o versículo 22 until we reach verse 27. até o versículo 27. Verse 22, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self which is being corrupted in accordance with the lust of deceit. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do homem velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Verse 23, and that you be renewed in the spirit of your mind. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Say with me, renewed. Digam todos comigo assim: renoveis. Praise God. Verse 24, and put on the new self, which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of the truth. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Say with me, put on the new self. Digam comigo assim: revestais do novo homem. Praise the Lord. Verse 25, therefore, laying aside falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor, for we are members of one another. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Say with me, speak the truth. Diga assim comigo: falai a verdade. Verse 26, be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verse 27, and do not give the devil an opportunity. Versículo 27. E não deis lugar ao diabo. Praise God. Let's go in the book of Hebrews, Glória a Deus. Agora vamos ler no livro de Hebreus. chapter 12, verse 29. Hebreus capítulo 12, versículo 29. One verse, a very short verse. Versículo bem curto. The Bible says, for our God is a consuming fire. Hebreus 12, versículo 29 diz: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Say with me, our God is a consuming fire. Digam assim comigo: o nosso Deus é fogo consumidor. Tell your neighbor, our God is a consuming fire. Fala para a pessoa do teu lado assim: o nosso Deus é fogo consumidor. And tell him, believe it. E fala para a pessoa assim do seu lado: creia. Amen. Praise God for the reading of His word. Amém. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. We are going to pray. Hallelujah. Vamos orar agora. Aleluia. Father, in the name of Jesus Christ, Pai, em nome de Jesus Cristo, tonight we pray hoje à noite nós oramos that you are going to break your word in our midst. para que o Senhor possa trazer a tua palavra no nosso meio That your word will become like a double-edged sword in our mouth. e que a tua palavra seja como seja como espada de dois gumes na nossa boca That it is going to produce a new conviction in our soul and spirit. e que possa produzir convicção na nossa alma e espírito That the power of your word is going to renew our minds. e que o poder da tua palavra renove a nossa mente, That we are going to rise up in strength and power because of it. que nós possamos nos levantar em força e poder por causa da tua palavra. Tonight we receive the anointing of teaching. E hoje à noite recebemos a unção do ensino. We receive the Spirit of God who is our teacher.
teacher. E recebemos o Espírito Santo, que é o nosso mestre. We receive the spirit of prophecy. E recebemos o Espírito da profecia. We receive the Holy Spirit of truth. E recebemos o Espírito da verdade, That is going to minister to us que personally irá ministrar a cada um de nós pessoalmente, and as a body in this local house. como corpo aqui nesta igreja local. We welcome the Holy Spirit and the angels in our midst. Damos as boas-vindas ao Espírito Santo e aos anjos aqui no nosso meio. Father, we receive the word like it is our food. Pai, recebemos a Tua palavra nessa noite como nosso alimento. We receive the word like it is our milk and our meat. E recebemos a Tua palavra como sendo o nosso leite e a nossa carne. Father, we reject junk food. Pai, nós rejeitamos toda comida não saudável. We want to receive the true food coming from your Mas throne. recebemos o alimento verdadeiro que flui do Teu trono. And tonight we position ourselves to receive it. E nós nos posicionamos agora para receber da Tua In palavra, the name of Jesus. em nome de Jesus Cristo. We bless your word. Nós bendizemos a Tua palavra Let this place become the favorite of the angels to habitate. e que esse lugar seja um lugar para os anjos se sentirem bem-vindos nesse lugar. Let healing and miracles break out in our bodies as we receive your word. Que curas e milagres aconteçam no nosso corpo aqui enquanto a palavra está sendo pregada. As I release the spirit of power in our midst tonight. E eu libero um espírito de poder aqui no nosso meio nessa noite. To everyone in this orchestra and in balcony in the name of Jesus. Para cada pessoa presente aqui neste templo ou na galeria, em nome de Jesus. Rabagaya Sikata, that you will start to touch our bodies. Que o Senhor possa tocar o nosso corpo Baptize us in the spirit. e nos batizar no Teu Espírito. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Let your word be so alive in our hearts, oh God. Que a Tua palavra seja viva em nossos corações, ó Deus. That every word that we will hear in the next 3 days of the conference, Que cada palavra que vamos ouvir nos próximos dias dessa conferência, your word will not return to you void, essa palavra nunca volte para Ti vazia. but your word will fall into good ground. Mas que essa palavra possa cair em terreno fértil. That the seed of your word will be rooted in our soul and E spirit. que a semente da Tua palavra possa estar enraizada no nosso espírito. That we will become fruitful and continue to multiply. Para que possamos continuar frutíferos e multiplicando para Ti. That we will develop a foresight towards the future. Para que nós possamos nos desenvolver e progredir para o futuro. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Glory to God. Glórias a Deus. Please be seated. Vocês podem se assentar. Hallelujah. Glory to God. Aleluias, glória a Deus. Oh, praise the Lord. Glórias ao Senhor. You know, I have been back here in Brazil for 7 times now, but I still could not believe that I'm back in Brazil again. E já tenho vindo 7 vezes ao Brasil, como falei, e às vezes eu mal consigo acreditar que estou aqui. This is home to me. Porque o Brasil já se tornou para mim como uma segunda casa. Amen. Amém. God is our dwelling place. Porque Deus habita no nosso meio. Because God is among you, I feel home. Porque eu sinto a presença de Deus nesse lugar, então eu me sinto em casa. Praise the Lord. Glórias a Deus. Hallelujah. Tonight I am going to deliver a message that is going to teach us how to wage war using the character of God as a consuming fire. Hoje à noite eu quero ensinar a palavra de Deus para vocês, de uma maneira que vocês compreendam e entendam Deus como sendo um Deus que é fogo consumidor. I am also going to teach you tonight that we need to learn how to handle our anger in order for us not to be controlled by a spirit of anger. E eu vou ensinar para vocês também nessa noite a como que nós devemos controlar a nossa ira, para que nós não sejamos controlados pelo espírito da ira. Because the violence that we are seeing that is breaking out in some portions of Brazil, Porque essa violência, espírito de violência que às vezes a gente vê romper em algumas áreas e regiões do Brasil, it is because these are because of anger issues that were never resolved. muitas vezes esse espírito de violência se levanta porque
às vezes o espírito da ira não foi tratado no coração das pessoas. Because even though sometimes you are already going to church and you have been born again in your spirit, we still have to deal with some of your anger issues. Então, para muitas pessoas, ainda que você já é cristão, você congrega, faz parte de uma igreja, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda precisam ser tratadas nessa área da ira. The word of God said on verse 22 that in reference to your former life, A Bíblia fala no texto que lemos de Efésios 4, versículo 22, falando acerca da vida antiga que nós tínhamos. all of us have a former life. Todos nós aqui tínhamos uma vida passada, uma vida antes de Cristo. All of us have a history. Todos nós aqui temos uma história antes de Cristo. And sometimes we have situations or events that had happened in the past that until now we have never resolved, even though we have been a believer of the Lord in the last 10 years. E muitos de nós, ainda cristãos por muitos anos, ainda enfrentamos alguns problemas ou consequências na nossa vida que são assuntos do passado, de quando ainda não éramos crentes, mas que até hoje ainda não foram resolvidos completamente. The Bible said we need to lay aside the old self. E a Bíblia diz aqui no versículo 22 que nós devemos colocar de lado as coisas antigas, as coisas do passado. Say with me, old self. Diga comigo assim, o velho homem. Point your finger to yourself like this. Aponta o dedo para você mesmo assim And tell to yourself, old self, e diga para si mesmo assim, velho homem, you need to be renewed. você precisa ser renovado. Praise God. Glória a Deus. The Bible said on verse 23 that you be renewed in the spirit of your mind. E no versículo 23 de Efésios 4, a Bíblia diz que você tem que ser renovado no espírito do vosso entendimento. Okay, let me jump in the Old Testament in the book of Exodus chapter 20. E eu quero mostrar aqui no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20. Let's go there. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Okay, I'm going to read starting on verse 4 and 5. Eu vou ler versículo 4 e 5 de Êxodo 20. You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above, or on the earth beneath, or in the water under the earth. Versículo 4 de Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verse 5, you shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate me. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. You are going to see a word there on verse 5. The word is iniquity. Vocês vão encontrar uma palavrinha aqui no versículo 5, que é a palavra iniquidade. Okay, what is iniquity? O que é uma iniquidade? Iniquity is a sin committed A iniquidade é um pecado que foi cometido that was never repented, e que nunca houve arrependimento por aquele pecado. and the sin becomes a part of your personality. E aquele pecado, ele passa agora a fazer parte da personalidade da pessoa. If the sin is not repented, it becomes a part of your behavior. Quando um pecado não é arrependido, aquele pecado passa a fazer parte do seu comportamento e da sua personalidade. If a sin is not repented, it becomes a part of the way you think. Quando você não se arrepende genuinamente de um pecado, aquilo passa a fazer parte da sua maneira de pensar. That's why the Bible said in the book of Ephesians that as part of our renewed mind, we need to renew the spirit of our mind. É por isso que lá em Efésios, capítulo 4, versículo 23, Paulo falou que nós temos que renovar o espírito do nosso entendimento. I want to tell you tonight, David, that your personality is like that. Either you have the personality of your father, or the personality of your mother, or you got both their personality and you are the fruit. E eu quero dizer que na vida de uma pessoa, ela falou, por exemplo, na minha vida, eu, por exemplo, tenho a personalidade predominante da meu pai ou da minha mãe, ou ambos os dois estão em mim,
a personalidade dos meus pais. In my family, in our own family, I was the first one that received the baptism and the Holy Spirit speaking in tongues. Por exemplo, na minha família, eu fui a primeira pessoa da minha família a receber o batismo do Espírito Santo com evidência de línguas. But I was in a Christian church since the age of 4. E eu já estava na igreja e frequentando a igreja desde os 4 anos de idade. At the age of 20, I received the baptism in the Holy Spirit. Mas quando eu tinha 20 anos de idade, eu recebi o batismo no Espírito Santo. I got so filled with the Spirit of God and I started to speak in tongues. E eu fui tão cheia do Espírito Santo que eu comecei a falar em outras línguas. When I got baptized in the Holy Spirit, it's like wearing an eyeglasses like this. E quando você é batizado no Espírito Santo, é como se a partir de agora no mundo espiritual você passasse a usar um óculos. Suddenly I see everything so clear. De repente você começa a enxergar as coisas mais claramente. Suddenly I was able to magnify God for who He is. De repente eu comecei a glorificar a Deus de uma maneira maior por quem Ele era. Before the baptism in the Holy Spirit, I was only a church goer. Antes de ser batizada no Espírito Santo, eu era apenas uma frequentadora de igreja. I was in the church every Sunday, I was in the choir, but I don't understand a personal relationship with God until I received the baptism and the Spirit. Então eu frequentava uma igreja, eu fazia parte do coral da igreja, mas eu fui outra pessoa depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. And tonight I speak, in the next 3 nights, some of you will receive the baptism of the Spirit of God. E eu creio que durante essa conferência, alguns de vocês aqui irão receber também o batismo do Espírito Santo. Some of you will get the fresh anointing. Alguns de vocês aqui irão receber uma unção fresca do Espírito Santo. Some of you will get the angel's language. Alguns de vocês aqui irão poder falar a língua dos anjos. That you are going to start to understand what I said. It's like wearing an eyeglasses that you can see 20/20 vision with so much clarity. E depois disso você vai entender o que é que eu quero dizer, que quando você recebe o batismo, é como se você recebesse um óculos espiritual e você começa a enxergar 20 vezes mais. After my baptism in the Holy Spirit, Depois do meu batismo no Espírito Santo, the Lord gave me a discernment to understand that there are demons that I need to overcome in my own household. depois que eu recebi esse batismo no Espírito Santo, Deus também me deu discernimento, o dom do discernimento, e eu passei a entender que haviam alguns demônios que eu precisaria vencer, demônios familiares. The first time I received the baptism in the Holy Spirit and I started to speak in tongues, the first demon that was disturbed in my own house was the demon of my father. E quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, o primeiro demônio familiar que se manifestou foi um demônio que estava na linhagem, na família do meu pai. My father never came to know the Lord until a few months he died. O meu pai nunca entregou a vida dele a Jesus, apenas poucos meses antes de falecer ele o fez. Once I started to speak in tongues, the demon of my dad will start to be agitated and he will start to attack me. E quando eu fui batizada no Espírito Santo, o demônio que estava na vida do meu pai começou a se enfurecer, a ficar agitado, e o meu pai, a partir daquele dia, passou a me atacar, a me insultar. It started to happen in 1991. Isso aconteceu no ano de 1991. And all of a sudden I saw that my father was so demonically oppressed by the devil. E a partir daquele momento, eu passei a entender de que o meu pai, ele estava sendo oprimido por uma força demoníaca. He has a spirit of anger. Ele tinha um espírito de ira na vida dele. He could not engage in a conversation without being angry with you. Ele não conseguia dialogar, conversar com ninguém sem levantar a voz, ficar com raiva, ficar irado com a pessoa. Even sometimes in a conversation that would only require a mellow tone, he is still angry. Então, às vezes, até em conversas simples, conversas básicas do dia a dia, ele explodia em ira e ficava irado. And then I started to ask questions in my mind. E eu comecei a fazer perguntas a mim mesma. And I said, I think he is angry because he doesn't know God. E eu comecei a entender que ele tinha aquele espírito da ira porque ele não conhecia a Jesus. Because you see people, if you don't have a relationship with the Lord, Porque se você não tem um relacionamento com Jesus,
Even small issues you could not confess to anyone. Até mesmo assuntos pequenos e corriqueiros você não pode conversar e não consegue conversar com ninguém. Our relationship with God enables us to confess everything that we're concerned about, that it will no longer become a weight in our mind and in our hearts. E quando nós temos um relacionamento com Jesus Cristo, isso nos capacita a abrir o coração, a confessar os nossos pecados. Qualquer coisa que esteja sendo um peso no teu coração ou na tua mente, você consegue conversar. He is always angry and violent at the same time. Então meu pai, ele era sempre muito irado e violento ao mesmo tempo. What are the manifestations of violence? Qual é a manifestação da violência? You know, when he holds a pan or a pot, he would slam it on the table. Quando ele estava segurando qualquer objeto, ele batia aquilo na mesa, jogava aquilo em cima da mesa. And if he will correct his children, he feels like he always has to use his hand and slap them over his face, Então, over quando- our faces. Então, quando ele estava conversando, tentando corrigir um filho, o meu pai, ele achava que ele tinha que dar um tapa no rosto da pessoa, era a maneira como ele corrigia. You know, I still remember growing up that my father called me. E eu me lembro desse momento, dos dias que eu fui criada pelo meu pai, a maneira como ele me tratava. And suddenly he slapped me on my face. Às vezes ele me chamava, de repente do nada, ele vinha e dava um tapa no meu rosto. And I was totally stunned. E eu ficava totalmente assustada, sem saber o que estava acontecendo. And I said, what have I done? E eu ficava me perguntando, mas o que foi que eu fiz? You know, he mentioned to me something that I did not do and he asked me to do it. E às vezes ele mencionava coisas que eu não fiz e me pedia para fazer coisas que eu não fiz. But I did not hear him say it. E às vezes ele falava algo de que ele me mandou fazer, mas eu não tinha escutado e na verdade ele não tinha falado. So that's why I wasn't able to do it. Então na verdade eu não tinha feito aquilo que ele me pediu porque eu não tinha ouvido, ele na verdade não me pediu. You see, I am familiar with anger because I saw it in my dad. Então eu conheço bem esse espírito da ira porque eu presenciei isso dentro da minha casa. And I have noticed as well that angry people are also abusive people. E eu descobri também que normalmente pessoas que são iradas, pessoas usadas pelo espírito da ira, normalmente são pessoas que anteriormente foram abusadas. Only God can break that spirit of anger. E só Deus pode quebrar o espírito da ira na vida das pessoas. My dad is a very angry person that you could not hold a normal conversation. E o meu pai era uma pessoa tão cheia de ira que ninguém conseguia conversar com ele normalmente. He could not retain a job more than 6 months. Ele não conseguia ficar em nenhum emprego mais do que 6 meses. He could not relate to his employer. Ele não conseguia falar com os funcionários. He could not relate to his fellow colleagues at work Ele não conseguia falar com os colegas de trabalho por muito tempo. because anger would come out in his conversation Porque a ira sempre explodia durante as conversações. and he will lose his work. E ele sempre perdia empregos, era demitido por causa disso. The violence that you see in Brazil Então, às vezes, a violência que a gente vê aqui no nosso país, no Brasil, is an unresolved personal issue in the heart of a person. são problemas mal resolvidos ou que não foram resolvidos na vida das pessoas. It is an iniquity E problemas que vieram por causa da iniquidade. that needs to be broken in the spirit of the mind of the person. E são espíritos que precisam ser quebrados na mente e no espírito da pessoa. That spirit can be broken under the anointing. E esse espírito só pode ser quebrado debaixo da unção de Deus. And that spirit can be broken under the fire of God. E esse espírito só pode ser destruído pelo fogo de Deus. Glory to God. Glórias a Deus por isso. Before the Lord released me to speak overseas outside of the United States, Antes de Deus me enviar a pregar em países fora dos Estados Unidos, the Lord has to deal with my own anger issues that my father has given me. Deus teve que me tratar da ira que estava dentro de mim, o espírito da ira que havia passado do meu pai para a minha vida. Deus teve que tratar isso comigo primeiro. I became an angry personality because I picked up the spirit of anger from him. It became on me. E eu descobri depois de um tempo que aquele espírito da ira que estava sobre o meu pai, agora estava sobre a minha vida. Even though I received my calling from God in 1992, Ainda que eu havia sido chamada para servir a Jesus no ano de 92, and the Lord said, you are going to become a prophet to the nations. e o Senhor me falou desde o início que Ele estava me chamando para ser uma profeta para as nações. The Lord did not release me to the nations until I can resolve my anger toward
my dad. Mas Deus nunca me enviou a pregar em lugar nenhum sem que primeiro Ele tratasse na minha vida e eu tratasse na minha vida a ira que eu havia herdado do meu pai. I went into the journey of forgiving my father every day. Então eu tive que mergulhar em uma jornada de ter que perdoar o meu pai por tudo que ele havia feito em mim. There was so much anger in my spirit Havia muita ira no meu espírito para com meu pai. that in the first few days of praying, of releasing forgiveness to my father, Havia tanta ira dentro de mim que naqueles primeiros dias que eu comecei a orar para pedir forças para perdoar o meu pai, I find myself battling against that spirit. eu me via numa batalha e numa luta contra aquele espírito da ira. The prayer would come out of my mouth. A oração travava e não saía da minha boca. Eu não conseguia orar, não conseguia perdoar o meu pai. Because the spirit of my mind says he does not deserve any forgiveness at all. Porque quando eu começava a orar, vinha uma voz na minha mente que dizia: não, o teu pai não merece perdão, você não precisa perdoar o teu pai. But the Lord had spoken to me that you need to start forgiving your father. Mas o Espírito Santo falou comigo: você precisa perdoar o seu pai. Everybody look at me tonight. Todos olhem para mim aqui, prestem atenção. Don't you know that you can pray so powerfully? Você sabia que você pode fazer orações poderosas? You can be so anointed. Você pode ser cheio da unção e do poder de Deus na tua You vida. can be so moving in the gift of the Holy Spirit. Você pode ser uma pessoa usada nos dons do Espírito Santo. You can be so hearing the voice of God. Você pode ser uma pessoa íntima a Deus que consegue ouvir a voz de Deus. But still bound up in a spirit of anger. Mas ainda assim tem pessoas que, usadas por Deus, continuam lutando por dentro com o espírito da ira. But the spirit of anger can be broken if you release it to God. Mas o espírito da ira pode ser quebrado e destruído quando é entregue nas mãos do Senhor Jesus. And envision yourself to be in a place of freedom. Então você pode desfrutar de um lugar de liberdade depois que você vence o espírito da ira. I went to the journey of forgiving my father for the next 7 years. Então eu passei 7 anos da minha vida orando e batalhando para conseguir superar a ira que eu tinha com meu pai. Just in order to cleanse my mind from the corruption brought by his own spirit. Eu tive que limpar toda a minha mente e o meu espírito durante aquela jornada de 7 anos para que depois eu pudesse ser limpa daquela sujeira que eu herdei do meu pai. Growing up, they told me I look like my father, David. Então depois eu também, mesmo depois de crescida, eu me tornei fisicamente parecida com meu pai. But can I tell you something tonight? Mas eu posso te dizer algo aqui hoje à noite. After the 7 years of forgiveness journey was over, Depois que eu terminei a jornada de 7 anos para conseguir perdoar meu pai, I'll say that again. After the 7 years of my forgiveness journey to my father, eu vou repetir novamente. Depois de 7 anos orando para conseguir perdoar o meu pai, when I tell to my relatives I look like my dad, quando eu falo para os meus parentes e familiares que eu me pareço com meu pai, they would look at me and said, "You don't look like your dad at all." eles olham para mim assim e falam: não, você não parece nada com seu pai, você não tem nada a ver com ele. What had happened? O que foi que aconteceu? What had happened? O que aconteceu? Because since I was small, they told me I look like my dad. Porque desde criança eu cresci ouvindo que eu me parecia com meu pai. After my 7 years of forgiving him, whatever likeness I have with my father, it was gone. Depois de 7 anos que eu superei o meu pai em perdão, eu perdoei, toda e qualquer semelhança que eu tinha com meu pai, até física, desapareceu. Ninguém mais conseguia me achar parecida com meu pai. I did not realize it, that the spirit of anger that was on my father was also on me. E eu não entendia naquela época que o espírito da ira que estava no meu pai estava na minha vida. That when I started to forgive him, that spirit left me. E depois que eu passei a jornada do perdão e eu o perdoei, aquele espírito foi embora da minha vida. That spirit disappeared from my face. Aquele espírito da ira desapareceu no meu rosto, desapareceu da minha vida e da minha aparência. That's why when I said I look like my father, they said you don't look like your father at all. Então por isso que às vezes, mesmo acostumada a dizer para os familiares: eu me pareço muito com meu pai, eles diziam: não, você não parece nada com ele. That darkness left my face. Porque talvez aquela trevas ou aquela escuridão que havia na minha vida foi embora. My face started to brighten up like the sun. E o meu rosto passou a ter o brilho de Cristo e um brilho diferente. That was the radiance of God. E aquilo passou a ter o brilho do filho de uma filha de Deus. I did not
Então eu não entendia durante aqueles anos, quando eu ficava irada e com ódio do meu pai, aquilo atraía trevas para minha vida. And every time we release forgiveness and we give up the anger, we attract the light of God. E toda vez que você libera o perdão, toda vez que você perdoa, você está atraindo a luz de Deus para a sua vida. Which is the glory of God. E essa luz representa a glória de Deus sobre a sua vida. That's why how I look today is not how I looked 10 years ago. É por isso que a minha aparência hoje, até a aparência física, não tem nada a ver com o que eu me parecia há 10 anos atrás. A lot of people say I look better now than I look then. E muitas pessoas me falam assim: Eunice, hoje você parece muito melhor do que há 10 anos atrás. My younger me is dark. Porque o meu velho homem era um homem de escuridão. The present me is already bright. Mas o meu homem presente, quem eu sou hoje, é um ser brilhante, cheio da presença de Deus. The iniquity of the spirit of anger was broken. Porque o espírito da iniquidade, da ira da minha família foi quebrado sobre a minha vida. I would like to tell you here tonight that there will always be one person in your household that is an angry personality. E eu quero dizer para vocês que sempre na nossa família, ou de um lado ou de outro, tem sempre uma pessoa que o inimigo usa na área da ira. I want to tell you tonight that when I went to my journey of forgiving my dad, at the time I have not discovered yet the fire of God. E eu quero ensinar para você também que naquela época que eu entendi essas coisas, eu ainda não tinha entendimento sobre o fogo de Deus. I only discovered the fire of God in 2010. E eu só vim descobrir esse relacionamento com o fogo de Deus depois do ano de 2010 para cá. And I started to receive the fire of God out of curiosity. E eu comecei a receber o fogo de Deus a partir de uma curiosidade. Sometimes we have a very powerful and anointed services. Às vezes nós estamos em alguns cultos que se tornam um culto poderoso, cheio da unção e do poder de Deus. Where an evangelist would come and release the fire of God. Às vezes a gente está em um culto que vem um evangelista de fora, um pregador de fora que ora e prega e libera o fogo de Deus na congregação. And we receive it. E a gente recebe o fogo de Deus. According to the book of Hebrews, God is a consuming fire. Mas de acordo com o livro de Hebreus, o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Tonight I am going to tell you what had happened if God is a consuming fire. E hoje à noite eu quero ensinar para vocês o que é que acontece quando você entende Deus como Deus fogo consumidor. Here is what it means. O que é que isso quer dizer? When you receive the fire of God, Quando você recebe o fogo de Deus na sua vida, iniquities are destroyed from you. as iniquidades que estão na sua vida, elas são queimadas. Can I say that again? Eu vou repetir. When you receive the fire of God, Quando você recebe o fogo de Deus na sua vida, iniquities are destroyed from you. as iniquidades que possam estar na sua vida, elas são queimadas e destruídas. When we receive the fire of God, it's not only for power. Quando nós recebemos o fogo de Deus, ele vem para nos capacitar com poder. The purpose of God is to cleanse us from the dirt and the garbage of sin. Então, o propósito do fogo de Deus é para nos limpar do lixo e de toda a sujeira que o pecado colocou em nós. The fire of God is God's cleansing agent. It removes the dirt of sin. Então, o fogo de Deus na nossa vida representa como se fosse um ácido ou um detergente que limpa a iniquidade e aquilo que estava de maldade na nossa vida. That's why in the book of Isaiah, É por isso que no livro de Isaías, in Isaiah chapter 6, lá em Isaías capítulo 6, when Isaiah encountered the glory of God, he started to repent. quando Isaías teve um encontro com a glória de Deus, ele começou a se arrepender. Isaiah said, "Woe to me, who is a man of unclean lips." Quando Isaías teve um encontro com a glória de Deus, o que foi que Isaías falou? Senhor, eu sou um homem impuro, um homem de lábios impuros. And what is the solution of God to that dirty lips? E qual foi a solução de Deus para limpar a boca impura e os lábios impuros de Talk Isaías? to me and say what? Diga assim para mim o quê? Say again what? O quê? The solution of God is this. The angel took a coals of fire, okay, from the throne and put it in the lips of Isaiah. Você lê no livro de Isaías que a solução para limpar a boca de Isaías, a Bíblia diz que o anjo do Senhor pegou a brasa do altar de Deus e tocou com brasa na boca de Isaías. A lot of you tonight needs to have a touch of the fire of God. E muitos de vocês aqui nessa noite hoje precisam de um toque do fogo de Deus na vida de vocês. So that curse
cursing will stop from flowing out of your mouth. Para que toda maldição hereditária e iniquidade seja queimada na sua vida, na sua boca, ou em qualquer área da sua vida. So that anger will be broken from you. Para que o espírito da ira seja quebrada na sua vida e na sua família. You need the touch of the fire of God. Você precisa de um toque do fogo de Deus na sua So vida. that all those curses that were spoken to you by your families in the house Para que todas as maldições que foram declaradas na tua vida, pela tua família, pelos teus familiares, will not produce anger in your spirit. não vão mais produzir ira ou raiva na sua vida. The fire of God will do the job of cleansing you from it. Porque o fogo de Deus irá fazer o trabalho de limpar tudo isso aqui nessa noite e na sua vida. You need an encounter with the fire of God for you to stop fornicating. Você precisa ter um encontro com o fogo de Deus na sua vida para que você possa vencer o espírito da fornicação. Some of you love the Lord, Alguns de vocês aqui amam ao Senhor Jesus, but you can give up fornication. mas você não consegue parar de fornicar. You are still in your sexuality. Você continua debaixo de um espírito da sensualidade. Some of you love the Lord, Outros aqui amam ao Senhor Jesus, but you are in pornography. mas estão presos ao espírito da pornografia. Your eyes are feasting over naked bodies and sex acts over internet. Porque os seus olhos se deleitam em coisas sexuais pela internet. Your heart needs the touch of the fire of God. Os seus olhos hoje à noite precisam ser tocados pelo fogo do altar de Deus And nessa your noite. eyes need to receive the fire of Os God. seus olhos precisam ser tocados pelo fogo de Deus, Because the sin entered through the eye gate. porque o pecado ele entra pelo portão dos olhos. The sin of Isaiah was coming out of his lips. E o pecado de Isaías estava saindo da boca de Isaías. That's why the angel has to touch his lips. É por isso que o anjo teve que tocar os lábios de Isaías com a brasa. Not his fingers, Não tocou nos pés ou nas mãos, not his feet, não tocou nos pés de Isaías, but his lips. mas a Bíblia diz que o anjo tocou nos lábios de Isaías. Because he is sinning so much through the words that's coming out of his mouth. Porque o pecado estava fluindo da palavra das bocas de Isaías. If your sin is fornication, Se o seu pecado é fornicação, if your sin is homosexuality, se o seu pecado é o homossexualismo, if your sin is molestation, se o seu pecado é a molestação, if your sin is se o adultery, seu pecado é o adultério, you need the fire of God to touch your body. você precisa do fogo de Deus tocando o teu corpo para você ser curado nessa noite. We don't need a fireman tonight. We don't need a fireman tonight because we need the fire. Nós precisamos do fogo de Deus nas nossas vidas hoje à noite. I carry this arsonist anointing. E eu sei que essa unção de Deus está sobre a minha vida, sobre o meu ministério. I will start the fire E eu sei que Deus me usa às vezes para causar incêndio em alguns lugares, because we need it. porque nós precisamos desse fogo. Some of you need the fire of God in your hand Alguns de vocês aqui precisam desse fogo nas suas mãos, because you are stealing people's money. porque alguns de vocês aqui estão subtraindo dinheiro das vidas de algumas pessoas. And some of you, E alguns de vocês, you need the fire of God to surround you você precisa do fogo de Deus envolvendo a sua vida, because you are hearing voices. porque você está ouvindo vozes. And we need to destroy those E voices você precisa do fogo de Deus nessa noite para destruir essas vozes que você tem ouvido. with the fire of God. E isso será destruído com o fogo de Deus. Some of you, Alguns de vocês, you need the fire of God in order to destroy your hatred towards your mother. alguns de vocês aqui precisam do fogo de Deus para vencer o ódio que você nutre contra a sua mãe. Some of that, the fire needs to manifest into your life in order to destroy your hatred towards your husband or your wife. Outros aqui precisam do fogo de Deus na sua vida para destruir o ódio que você alimenta pela sua esposa ou pelo seu esposo. So we are going to give our anger and bring it to the fire. Então nós vamos pegar hoje aqui toda a nossa ira, a nosso ódio, a nossa raiva e colocar no fogo de Deus. Bring all those unforgiveness and bring it to the fire. Vamos pegar toda a falta de perdão hoje à noite e lançar no fogo de Deus. We will bring those homosexual
fire. Nós vamos pegar o espírito do homossexualismo e colocar no fogo de Deus. We are going to bring it down, the stealing, the murder, the violence, the rape, and bring it to the fire. O espírito do roubo, o espírito da violência, o espírito do estupro, tudo isso nós vamos lançar no fogo de Deus nessa noite. Because the fire consumes. Porque o nosso Deus é fogo consumidor que consome todas essas coisas. Oh, glory to God. Glórias a Deus. Ramayandete. Tonight I am promoting to you the fire of God. Hoje à noite eu estou ensinando a você o que é o fogo de Deus. Moses encountered this fire at the burning bush. Moisés teve um encontro com esse fogo lá na sarça ardente. Jeremiah encountered this fire and received it in his bones. Jeremias teve um encontro com esse fogo e recebeu esse fogo nos seus ossos. I am telling you, once you receive the fire of God, E eu quero ensinar para você que quando você também receber esse fogo, the sin that you love, you will lose appetite to commit the sin. o pecado que você gosta, você vai perder todo o desejo e interesse por esse pecado. Because the sin Porque o pecado will be consumed by the fire. será consumido pelo fogo de Deus. Once the sin touches the fire, E quando o pecado entra em contato com o fogo, the sin becomes charcoal. o pecado se torna carvão. Ha ha. The solution of God is so easy. E a solução de Deus é muito fácil. There are stubborn sins that you are carrying that you want to give up. Existem espíritos que a gente carrega, espírito da teimosia, coisas que a gente quer se livrar e não consegue. But sin is latching to your flesh like this. It won't let you go. E às vezes o pecado fica como se fosse agarrado na sua carne, não deixa você ir, você não deixa ele ir. But tonight your encounter with the fire of God is going to terminate the life of sin. Mas hoje à noite o teu encontro aqui com esse fogo vai destruir esse espírito do pecado e o pecado na sua vida. Glory to God. Glórias a Deus. It can be any sin Pode ser qualquer tipo de pecado, não me importa. that you will bring to the fire. Se você trouxer e colocar no fogo do altar, Tonight the fire of God will be here at the altar. esse fogo estará aqui hoje no altar para queimar todo o pecado e iniquidade na sua vida. Don't you know, David, that a few weeks ago, Algumas semanas atrás, I had a dream. eu tive um sonho. Come on, let's go down because I'm almost done. Deixa eu descer, eu já estou encerrando. Pode descer. Now you're closer to me. Agora eu estou mais perto de vocês. Okay, you will miss me up there, but you can hear me. Você pode sentir falta lá em cima, mas aqui você vai conseguir me ouvir também. When I come closer to you, because I want to make you feel the impact of what I'm trying to say. Eu desci aqui para ficar mais perto de vocês, para vocês sentirem um pouco mais o impacto do que eu vou falar para vocês agora. A few weeks ago, I was so tired Algumas semanas atrás, eu estava muito cansada, because we just sold our house and we moved to another house. porque nós tínhamos vendido a nossa casa e eu tive que fazer uma mudança para outra casa. And in the afternoon, I went to take a nap. E quando chegou a tarde, eu fui tirar um cochilo, um descanso. And in that sleep, the Lord brought me in the spirits. E naquele sono da tarde, onde eu estava cansado, o Senhor me deu uma visão espiritual. And all of a sudden, I was in heaven. E de repente, naquela visão que Deus me deu, eu estava no céu. Remember, this is a prophetic conference. Lembre-se de que você está em uma conferência profética, então eu estou falando para vocês sobre coisas proféticas. You will hear a lot of supernatural stories starting tonight. Então você, a partir de hoje, isso é uma conferência profética, você vai ouvir histórias proféticas a níveis proféticos. The Spirit of the Lord was with me. E o Espírito do Senhor estava comigo naquela visão. And I saw Michael the archangel holding a book with a huge announcement in heaven. E naquela visão, Deus me mostrou, eu vi o arcanjo Miguel segurando um livro, e aquele livro tinha um anúncio que ele estava para fazer no céu. Michael the archangel was making the announcement. E o arcanjo Miguel estava para se pronunciar e fazer um anúncio. And Michael was declaring in the heavenly witnesses E ele estava declarando que nas regiões celestiais,
He said, Eunice is going to have a city-to-city meeting. Michael was announcing in the presence of the heavenly witnesses, and he said this, Eunice is having a city-to-city meeting. E naquele anúncio, o arcanjo Miguel estava falando de que Eunice iria fazer reuniões proféticas e conferências em várias cidades. And Michael said to the heavenly witnesses, we are going to follow her. E o arcanjo Miguel deu anúncio aos anjos e falando assim, e nós iremos acompanhá-las nessas conferências. And I heard, oh, Rabakata. E eu comecei a orar e a falar em outras línguas. I heard a loud thunderous applause in heaven. They were clapping so loud. E eu comecei a ouvir um aplauso tão forte nos céus que parecia trovões. 1,000,000 times louder than the clap that I have heard tonight. 1 milhão de vezes mais alto do que um aplauso que a gente pode ouvir aqui nessa noite. Era um aplauso muito forte. When I said tonight, the fire of God is at the altar. E quando eu disse aqui para você hoje à noite que o fogo de Deus está aqui nesse altar, Because heaven had already a meeting. porque os céus já me revelaram e já me falaram sobre isso. That the angelic host will be here tonight. Que os anjos do Senhor já estão aqui nesse lugar nessa noite com a sua presença. In order for you. Para que você, In order for you. para que você, In order for you. e para que você, In order for all of you. para que todos vocês aqui hoje presentes To understand the touch of fire. possa entender o que é ser tocado pelo fogo de Deus. That touches the mouth of Isaiah. Esse mesmo fogo que tocou nos lábios de Isaías. When God brought Isaiah to heaven. Quando Deus levou Isaías para ter um encontro com ele no céu. The Lord said, we will be in the meeting. Deus falou que ele iria derramar a sua presença, esse fogo nas reuniões e nos cultos. Tonight, people. Hoje à noite, povo de You Deus, are not by yourself. você não está sozinho nesse lugar. You are not just by your O family. fogo de Deus está aqui pela sua The família. entire heavenly host is joining us tonight. Os céus estão aqui, os anjos, para apoiar aquilo que está sendo pregado. God is waiting for you Deus está esperando por você. to encounter the touch of the fire. Que você tenha um encontro com a presença dele, com o fogo dele. God is waiting for you Deus está esperando você. to know what is that fire. Para que você possa entender o que é o fogo. Because this is the day Porque hoje é o dia where heaven is touching earth. que os céus estão tocando a terra. And God is making his heart known to man. E Deus está fazendo com que o coração dele seja revelado aqui nessa noite. Because God is not just a concept. Porque Deus, ele é um Deus que toca nas nossas vidas. God is not just a concept. God is not just a concept. He is not just an idea. God is not just an idea. Deus, ele não é apenas um conceito ou uma ideia. He is the real one. Ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus real. I told the Lord, E eu falei ao Senhor, the meetings are getting bigger and bigger. eu falei, Senhor, as reuniões se tornarão cada vez maiores. But until now I only have two hands. Mas Until now I only have two hands. I need many hands to touch many people. eu só tenho duas mãos, eu não tenho muitas mãos para tocar todos vocês. But the solution of the Lord is not my two hands. Mas a solução de Deus não está nas minhas mãos. The solution of God, A solução de Deus let the angels put my hand to each one of them. é deixar que os anjos possam tocar a vida de vocês, cada um de vocês aqui. This is what is waiting for us tonight. É por isso que o Senhor está esperando por nós nessa noite. You need your sin to be destroyed tonight. Você precisa que esse pecado na sua vida seja queimado hoje à noite. Not by manipulation, Não é por um espírito de manipulação. not by intimidation, Não é por um espírito de intimidação. but because the encounter of God is so real at the altar. Mas porque o seu encontro com Deus é algo real aqui no altar. Harabakata, God is here. Deus está aqui nesse God lugar. is here. Deus está aqui. God is here. Deus está aqui. You are already feeling the presence of God. E você já está sentindo essa presença e o God fogo is dele. already here. Ele já está aqui nesse You lugar. rise up. Você irá se levantar Get the fire at the altar. para receber o fogo de Deus no altar. You rise up. Você irá se levantar Get the fire at the altar. para receber o fogo no altar. You rise up. Você irá se levantar I'm talking to you. e eu estou declarando na sua vida. Get the fire at the altar.
Receba o fogo de Deus aqui no altar. You could not carry your sin with you. Você não pode mais carregar este pecado, este problema na sua vida. That sin has to be destroyed. Esse pecado, essa iniquidade tem que ser destruído hoje à noite. Even your problem needs to be destroyed by the fire of Esse God. problema na sua vida tem que ser destruído hoje pelo fogo de Deus. Even your suffering, your pain needs to be destroyed by the fire of O God. teu sofrimento, a tua dor precisa ser queimado hoje aqui nesse altar. Only the fire of God. Somente o fogo de Deus pode Only fazer. the fire of God. Só o fogo de Deus pode queimar isso. Oh, Rabayandate. Run to the altar. Venha para o altar do Senhor. Come to the altar. Venha ao altar do Senhor. Do not hold back. Do not hold back. Não resistam, vocês podem vir ao altar do Senhor. Come and get the fire of the altar. Aqueles que querem receber um encontro com esse fogo, venham ao altar. You come and get the fire of the altar. Venha beber desse fogo, venha ser tocado por esse You fogo. have to go down and get the fire of the Se altar. você está na galeria, você pode descer e vir aqui receber o fogo na sua vida. Oh,